Eu vou fazer uma análise de gestual e de olhares aqui. O Kassab é um dos grandes calculistas, no melhor sentido da palavra, do homem que sabia calcular do Maupassant, da política. E, portanto, o tempo todo você está falando com ele, ele está com o olho querendo entender para onde você está indo para ver para onde ele vai. Eu acho isso fascinante. Na Cidade Limpa, agora você ficou com o olhar assim, entusiasmado. Você gosta mesmo da... Assim, é um projeto que é reconhecido mundialmente, não é? Nós tivemos 70 delegações estrangeiras que vieram visitar para entender como foi implantado. Não é? Não foi a principal marca da gestão. A principal marca da gestão foi na saúde e na educação. Eu ando pela cidade, sim. 350 novas escolas. Não, sem dúvida, foi mesmo. 130 AMAs, hospitais, mas foi uma marca emblemática, não é? Porque ela apareceu, né, para todos. Ô, Kassab, o senhor está falando aqui de centro, da necessidade do centro, de como o centro, no fim das contas, dita o andamento da política brasileira. Tá certo? Não estou errado na síntese, não, né? Sem o centro não anda. Não anda. Por que o centro, e isso aqui chama um centro, eu pessoalmente acho que o Lula é de centro, mas eu sei que não é essa a leitura que se faz. Eu não acho que o Lula seja um esquerdista, né? Por causa da embalagem. O Lula, em muitos aspectos, é um conservador. Mas o governo Lula foi de centro-esquerda. O governo Lula foi de centro-esquerda. E o governo Fernando Henrique foi de centro-direita. Foi de centro-direita. Então, por que... O governo Bolsonaro foi de direita. Isso. Perdeu o apoio, ele não contou com o centro. Mas por que é que esse centro não consegue ter seu nome? Seu candidato, a gente conversou... Porque tinha 30 partidos no centro. A gente conversou durante a campanha, não, mas tinha um negócio durante a campanha que foi... Ou porque o extremismo vende melhor? Não. Uma imagem de extremismo? Não, você, até 2 anos atrás, tinha 39 partidos. Tinham 4 na extrema esquerda, 4 na esquerda, o resto tudo no centro. Não, tinha 30. Vamos aqui, PTB, PSC, PRN, P não sei o quê, PP, PSD, MDB, PSDB, tinha 30. Então, muito pulverizado. Mas a eleição do Bolsonaro não prova o contrário? O centro-direita no Brasil passou alguns anos, desde 2002, quando o Lula se elege pela primeira vez, procurando um nome e não conseguia aderência nas camadas mais populares. Aí aparece o Bolsonaro, conservador, como o senhor disse, mais que conservador, reacionário, a eleição, e é eleito. A eleição do Bolsonaro não foi ideológica. Ele é de direita, mas não foi ideológica. Ele teve a coragem de, com uma intensidade muito grande, representar o antipetismo, que naquela época estava extremamente desgastado. O Bolsonaro foi o candidato anti-PT. O Geraldo Alckmin não bateu no PT, ele batia no Bolsonaro. Foi o erro da vida do Geraldo, da campanha dele. Se o Bolsonaro estava crescendo, é porque o Brasil não queria saber do PT. E ele, então, em vez de bater no PT, ele batia no Bolsonaro. E aí as pessoas perceberam, e o Bolsonaro já estava na frente dele. O antipetismo elegeu o Bolsonaro. Eu vou fazer uma leitura negativa agora do PSD e da sua atuação. Não, para desenvolver o debate. Não estou dizendo que seja necessariamente a minha opinião. Que coisa é essa do Kassab ficar com um pé em cada barco? Então o Kassab quer sempre ganhar. Ele fica aqui como homem forte do Tarcísio. E o Ciro Nogueira deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que Tarcísio jamais será candidato contra Bolsonaro. Essa é uma outra pergunta para daqui a pouco. Mas, não sendo Bolsonaro, ele é o grande nome. Portanto, o Kassab está bem. Se for assim... Pera, deixa eu terminar a pergunta. Não, mas deixa eu falar. Por que você não fez essa pergunta há 2 anos atrás, quando eu não estava nem com o Bolsonaro, nem com o Dória? Não, porque... justamente por isso, porque você não estava. Agora que você está, eu faço a pergunta. Eu estou porque... Não, é democracia. Porque eu ajudei o Tarcísio. Mas se o PT se der bem, e eventualmente o Lula se rentar, ou alguém, ou o Haddad, o senhor tem a chance também de estar no poder. Não sei. Que coisa é essa de manter o pé nos 2 barcos? Os seus críticos apontam isso. É isso? E por que tanta gente, afinal de contas, os 2 lados gostam, então, da sua atuação? Não poderiam estar ressentidos com isso? Veja que eu estou amaciando também. É a franqueza. Eu disse a você, a franqueza, a naturalidade, não é? A coerência. Não tem nenhuma incoerência eu estar do lado do Tarcísio aqui. Tivemos juntos na campanha, ele acredita nas coisas que eu acredito.
Ele é bem preparado, está montando uma boa equipe. E a questão aqui, o meu... Não é também a necessidade de estabelecer pontes? Não, a minha... ponte não. dois mundos. Não, foi por convicção. E a minha participação no projeto Tarcísio, aqui de São Paulo, ela foi muito maior do que no projeto nacional. Aqui em São Paulo, de uma maneira muito respeitosa em relação a todos os companheiros do partido, eu tenho um protagonismo, alguém que já foi vereador, deputado estadual, 2 vezes federal, ministro 2 vezes de 3 pastas, cidades, comunicações, ciência e tecnologia, prefeito de São Paulo, presidente do partido. Aqui eu diria que, de uma maneira respeitosa, a gente acaba conduzindo as coisas com apoio de todos. No plano nacional não é assim. O senhor está dizendo também que... O plano nacional é uma decisão colegiada mesmo. Nós temos, com o mesmo peso, as decisões sendo compartilhadas. Kassab, Eduardo Paes, Rodrigo Pacheco, Ratinho, Otto Alencar, Omar Aziz. É diferente, né? No plano nacional, as circunstâncias partidárias de um colegiado de líderes levaram para essa posição. No plano estadual também um colegiado, mas a minha participação no Estado, no projeto Tarcísio, foi muito maior do que no projeto nacional. O senhor está dizendo que o PT tentou articular uma candidatura ao governo de São Paulo, tentou não, articulou uma candidatura ao governo de São Paulo, que aliás foi o agora ministro Fernando Haddad, né? Sem falar com o senhor, porque pelo que o senhor acaba de dizer, né, a sua inserção na política paulista e paulistana, era o caso de falar, né? Não falaram? Não, mas nesse caso não era pelo seguinte. O PSD tinha abraçado o projeto Geraldo Alckmin governador. E nós estávamos construindo o projeto Alckmin governador. O PT nos procurou se queríamos fazer uma aliança, como outros partidos, e nós deixamos claro que nós só iríamos conversar se por acaso o Geraldo não fosse. E o Geraldo estava embalando a ideia de ser governador. Chegamos a fazer alguns eventos públicos, né? Um deles, um grande evento em Cajamar. E, portanto, não tem nenhuma mágoa, não. Acho que o PT, corretamente, como um grande partido, e tinha um candidato a presidente, que era o Lula, precisava ter um candidato a governador de São Paulo. O tempo foi passando, até que em um determinado dia o Alckmin, nesse caso, ele foi muito correto. Ele me procurou dizendo que estava já iniciando algumas conversas com o PT e se eu não queria abrir mão do projeto dele governador. Ele foi correto, foi muito honesto, sou muito grato a ele. Eu falei, não, Geraldo, porque pode não dar certo, vamos aguardar. Mas no momento que ele me procurou para transmitir já o início dessas conversas, eu já comecei a ficar atento e começamos aí a conversar com 2 prefeitos de São Paulo que tinham me procurado com vontade de ser candidato a governador. O Paulinho Serra de Santo André e o Felício de São José dos Campos. E fiz um almoço em casa um dia com os 2 prefeitos, aonde o Paulinho estava um pouco seguro, falou que não é, pensei melhor, não é meu momento, e o Felício topou o convite, e daí iniciamos a candidatura própria. Já o Geraldo abandonando o projeto, sendo vice do Lula. Quando o Tarcísio foi lançado, eu falei, olha, tenho perfil. E fui caminhando com o Felício, mas fomos conversando, coloquei o Felício a par, não é? Porque, afinal de contas, seria uma deslealdade. E acabamos fortalecendo o entendimento, depois formalizando uma aliança. O Felício candidato a vice do Tarcísio e o Haddad candidato a governador. Não acho que tenha tido nenhum erro do PT. Alguém já magoou o senhor alguma vez na política? A política você tem que saber conviver com as divergências. Por exemplo, não existe mágoa. O Márcio França, naquele momento que ele que teve a ideia, pelo menos me parece, pelo menos lá no conjunto de conversas que eu tinha, de lançar o Geraldo vice do Lula. Naquela época eu divergi, mas fiquei... a palavra não é mágoa, né? É divergência, né? Você pensa diferente. Você não pode, porque você diverge de uma pessoa hoje, amanhã, se ela tem uma boa proposta, uma conduta convergente, porque no passado você divergiu, eu não vou caminhar com ela mais.